Quando Jesus estava prestes a deixar seus discípulos após ressuscitar, ele prometeu pedir a Deus para enviar-lhes um Consolador, o Espírito Santo. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando os discípulos o receberam. No entanto, essa promessa não era exclusiva para os discípulos. Todo filho de Deus deveria compartilhar dessa bênção. Um cristão com o Espírito Santo experimenta bênçãos além da medida, indo além de simplesmente falar em línguas. Você lembra da transformação, do poder, da sabedoria e da confiança que vieram sobre os discípulos e das muitas outras coisas que aconteceram em suas vidas após receberem o Espírito Santo? Infelizmente, muitos cristãos hoje ainda não experimentaram isso. E muitos que afirmam ter recebido o Espírito Santo, apenas porque podem falar em línguas, estão longe de viver uma vida transformada. Como 2 Timóteo 3 diz, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Então, como você pode dizer se você ou alguém próximo a você tem o Espírito Santo de Deus? Claro, há diferentes espíritos neste tempo final. Se a Bíblia pode registrar que o diabo muitas vezes pode se manifestar como anjo de luz, então, queridos, muitas pessoas que desfilam na Igreja de Deus hoje podem estar falando em línguas do diabo e operando sob o seu espírito. Portanto, é importante que você consiga identificar uma pessoa que tenha o Espírito Santo de Deus. Não é necessário jejuar e orar para descobrir isso. Desde os tempos bíblicos até hoje, aqueles que afirmavam estar cheios do genuíno Espírito de Deus mantiveram uma consistência em seu estilo de vida, demonstrando hábitos específicos. Antes de avançarmos, por favor, inscreva-se neste canal, se ainda não o fez, e certifique-se de assistir até o final, pois esta mensagem é extremamente poderosa e transformadora para a sua vida espiritual. Então, quais são os hábitos de uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, a evidência dos dons do Espírito Santo. Sua presença influencia a manifestação desses dons espirituais. O Espírito influencia a manifestação de certas qualidades dentro de você, que contribuem significativamente para você produzir seus frutos. Todas essas qualidades estão incorporadas em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se sua carne não foi crucificada, então o Espírito de Deus não pode habitar em você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o amor de Deus sempre irradiará em sua vida, e não para por aí. Manifestações físicas e essa confiança vêm ao ter o Espírito Santo em sua vida. Ele gera uma fé que moverá montanhas em sua vida, e à medida que você confia em Deus, você é transformado do medo para experimentar paz e alegria em meio ao caos. Esta não é a paz que você sente quando tudo acontece como você deseja. Pelo contrário, você sente essa calma mesmo quando há problemas ao seu redor. Você permanecerá firme e confiante e também terá esperança, sabendo que Deus está no controle. Esta paz não apenas guarda o seu coração, mas também vem com alegria que não depende das circunstâncias. Essa alegria suporta dor, provações e tristezas e emana da convicção de que Cristo conquistou tudo. Isso também atrai outros a perguntarem sobre a origem de sua paz e alegria, assim os aproximando de Deus. Que estilo de vida incrível! Mas, querido filho de Deus, se isso não é sua realidade, ou de alguém próximo a você, talvez seja um sinal de que você deveria se aproximar de Deus e pedir por seu Espírito. Número 2. Uma fome insaciável pela palavra de Deus e sua presença aliada à oração. Você não pode afirmar ter o Espírito Santo se não se lembra da última vez que teve uma conversa séria com ele em oração. Da mesma forma, se você está próximo de alguém que afirma ter o Espírito Santo, mas falta uma vida consistente de estudo da palavra e de oração, tenha cuidado. Quando você está cheio do Espírito Santo, ele desperta um forte desejo em você de se imergir na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava falando com seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo os ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo amplia seu conhecimento sobre a palavra de Deus à medida que você estuda, abre seus olhos para mistérios profundos nas Escrituras e, com o tempo, você verá seu conhecimento de Deus aumentar diariamente.
Ele também fortalece sua vida de oração, guiando você a compreender que a comunhão com Deus é essencial. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 26, diz que da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dá sensibilidade à sua liderança de Deus, ajudando-o a buscar orientação e entendimento por meio de orações fervorosas. Número 3. Ativação dos dons espirituais. O Espírito Santo equipa você com dons espirituais que o capacitam a servir a Deus e a liderar outros a Ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, dos versículos 4 ao 7, que há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito quem os distribui. Existem diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor, e diferentes tipos de atividade, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada para o bem comum. Quando o Espírito Santo concede esses dons a você, seja de profecia, cura, ensino ou discernimento, você precisa tê-lo ativo e em ação em você para manifestá-los, mas você deve saber que esses dons não são para a sua elevação, mas sim para o bem maior do corpo de Cristo, assim magnificando a glória de Deus. Número 4. Vitória sobre o pecado. Se alguém está preso ao pecado, está em uma forma de escravidão. O apóstolo Paulo, mencionado na Bíblia, explicou que aquilo que você permite dominar sua vida o torna escravo, seja isso pecado ou justiça. Isso é uma marca distintiva entre um crente cheio do Espírito e alguém vazio. O Espírito Santo capacita você a vencer a escravidão do pecado e a resistir às tentações e atrações do mundo. Aqueles com o Espírito Santo têm uma consciência aguçada para a justiça e um desejo fervoroso de andar em conformidade com os mandamentos de Deus. Número 5. Ousadia para pregar o Evangelho da paz. A Bíblia nos conta como Pedro, junto com outros discípulos, se ergueu corajosamente e falou à multidão no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre eles. Suas vidas foram transformadas, suas palavras mudaram, e eles foram levados a conhecer mistérios que ultrapassam a compreensão humana. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo sobre serem testemunhas em todo o mundo, quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Essa é exatamente a mensagem retratada por esta Escritura. Apesar de ser discípulo de Jesus, Pedro sempre foi conhecido por ser alguém que era dominado pelo medo. Foi esse mesmo medo que o fez negar Jesus 3 vezes antes da crucificação. No entanto, após o Espírito Santo vir sobre ele, Pedro assumiu a posição de liderança, e mais do que isso, não havia mais vestígio de medo nele. Para comprovar isso, ele pregou em uma única noite, e milhares de almas receberam a salvação. Isso demonstra claramente o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo precisa te motivar. Lembre-se de que você não pode dar o que não tem. Sem o Espírito Santo, você estará apenas desperdiçando seu tempo falando palavras vazias para as pessoas. Mas com ele, você pode ter certeza de que ele vai convencer os corações das almas para as quais você prega, e elas receberão a salvação. Número 6. Humildade no serviço. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele realizava seu trabalho como líder servindo aos outros. Ele demonstrava humildade por onde quer que fosse, nunca fazendo parecer que o mundo inteiro estava aos seus pés. Isso é sabedoria. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus habita em você, você será humilde e pronto para servir as pessoas ao seu redor. Apenas uma pessoa arrogante se vê como melhor do que os outros e, por isso, quer que as pessoas ajam como seus escravos. Isso é um sinal claro de que o diabo está agindo. Ser cheio do Espírito Santo infunde um profundo senso de humildade e um coração de servidão. Aqueles com o Espírito não buscam exaltação ou reconhecimento por seus trabalhos. Em vez disso, eles sempre se mostram humildes o suficiente para se oferecerem como instrumentos para o propósito de Deus. Eles colocam as necessidades dos outros acima das suas próprias e nunca estarão felizes até verem aqueles ao seu redor. Apenas uma pessoa arrogante se vê como melhor do que os outros e, por isso, quer que as pessoas ajam como seus escravos. Isso é um sinal claro de que o diabo está agindo. Ser cheio do Espírito Santo infunde um profundo senso de humildade e um coração de servidão. Aqueles com o Espírito não buscam exaltação ou reconhecimento por seus trabalhos.
Em vez disso, eles sempre se mostram humildes o suficiente para se oferecerem como instrumentos para o propósito de Deus. Eles colocam as necessidades dos outros acima das suas próprias e nunca estarão felizes até verem aqueles ao seu redor alegres. Suas vidas sempre refletem a natureza servil de Cristo, pois são diligentes em servir aos outros. Eles fazem Jesus conhecido por meio de atos de bondade e desprendimento. O Espírito Santo está sempre pronto para transformar as vidas daqueles que se abrem para a sua presença. Esses são apenas alguns dos muitos hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você também pode experimentar o mesmo e até mais, se estiver disposto. Você testemunhará o profundo impacto do Espírito Santo e receberá capacitação para viver uma vida extraordinária para Cristo, como seu vaso. Sua vida é um farol radiante que ilumina o caminho para que outros andem na verdade. Mas em meio à sua vida agitada, pode ser fácil negligenciar a importância de nutrir seu relacionamento com Ele. Portanto, para manter o Espírito Santo vivo em você, além de ter uma mente aberta, você deve tomar medidas deliberadas para fazer certas coisas. Número 1. Renda-se a Ele e ande em total obediência à sua liderança. Você deve render sua própria vontade e ser inteiramente obediente a Ele. Você deve ser humilde e permitir que Ele o molde em um vaso digno de uso. Ao abandonar seus desejos e alinhar sua vida com o plano de Deus, o Espírito Santo o capacita a andar em obediência e retidão. A obediência não deve ser um fardo restritivo. Em vez disso, deve ser uma porta para a liberdade e a intimidade com Deus. Tenha cuidado para nunca desobedecer à liderança do Espírito Santo. Efésios 4, versículos 29 e 30 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo deve ser seu guia, mas no momento em que você decide desobedecê-lo, ele se retira. Lembre-se de que ele é gentil e não imporá nada a você. Ele pode orientá-lo em sua vida cotidiana de muitas maneiras. Por exemplo, ele pode guiá-lo para tomar as decisões corretas em qualquer área de sua vida, seja em como você interage com os outros ou como responde às situações. Às vezes, ele pode dar uma direção específica, como fez com Filipe quando o direcionou para uma determinada estrada. Filipe ouviu e obedeceu sem demora, e quando chegou lá, encontrou um eunuco etíope e no final o Espírito Santo o usou para explicar as Escrituras ao eunuco. E se Filipe tivesse ignorado essa diretiva? A conclusão é que o Espírito Santo deve guiá-lo, e ao fazê-lo, ele o ajudará a viver uma vida que honra a Deus e reflete o seu caráter. Portanto, ao se humilhar, obedecendo completamente e ouvindo seus conselhos, você pode ter certeza de que está seguindo o caminho certo e, como resultado, será capaz de honrar a Deus em todos os aspectos de sua vida. Número 2. Interação frequente com o Espírito Santo. Você pode se perguntar como deve interagir com ele quando ele é um espírito. Agora responda a esta pergunta. Você já conversou com Deus antes? Como você fez isso ou como tem feito? É simples. Lembre-se de que o Espírito Santo é quem o ajuda a orar a Deus. Mas não se esqueça de que ele também é Deus. Quando você ora, está se comunicando com 3 pessoas em um Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você conversar mais com ele, terá maiores chances de desfrutar de sua companhia por um longo tempo. Você não gostaria de experimentar isso, querido Filho de Deus? Manter o Espírito Santo em sua vida requer sua sinceridade, escolhas intencionais e diligência. Ao caminhar de mãos dadas com ele, sua vida se tornará um testemunho do amor e da graça de Deus, e isso, sem dúvida, desbloqueará as abundantes bênçãos de ter um relacionamento com ele. Que Deus lhe dê a graça de continuar a lutar para manter o Espírito Santo vivo em sua vida. Busque sempre sua orientação e experimente o poder transformador de sua presença. Deus te abençoe. Obrigado por assistir até o fim. Se este vídeo foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, comentar abaixo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar compartilhando mensagens poderosas. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo.